Olá pessoal, muito bem-vindos. Meu nome é Vinícius Bonisson. O tema de hoje: conservantes alimentares e o efeito que essas substâncias têm na nossa saúde. Então, o que são conservantes alimentares? São substâncias que têm a função de manter o alimento na prateleira. Então, eles impedem que o alimento se degrade, que ele se transforme em outra coisa, impede a oxidação, impede a ação de enzimas e, principalmente, impede que bactérias e fungos cresçam nesses alimentos e atrapalhem a qualidade desse alimento. E eles também são utilizados largamente em medicamentos e cosméticos. O problema é que eles exercem um efeito bastante negativo no nosso corpo, principalmente na nossa flora intestinal e na parte hormonal, desequilibrando o nosso organismo, pessoal. Então, eu vou falar aqui alguns, os mais importantes, não dá para falar todos. Eu não vou falar de aditivos alimentares, um dia a gente vai falar sobre aditivos alimentares, principalmente o corante amarelo tartrazina e os outros corantes, enfim, são muitas coisas que a indústria do alimento coloca, e é por isso que a gente sempre fala, né, a importância de comer alimento natural, a importância de ficar longe desse tipo de alimento. É só assim que a gente vai conseguir resolver o problema, principalmente das nossas crianças. Então vamos lá, vamos conhecer aí esses corantes e o que eles fazem. Então, a população que mais é influenciada e é exposta a esses alimentos são as nossas crianças. As nossas crianças estão comendo sucos artificiais demais e comendo muita bolacha, muito biscoito, muita massa de pastel, muita massa de pizza. Então, aqui nesse slide tem algumas das situações que estão relacionadas com os conservantes alimentares. Então, asma, dislipidemia, transtorno déficit de atenção e hiperatividade, cáries, distúrbios intestinais e do fígado, câncer, a marcha alérgica que a gente tanto fala. Então começa assim, ó. Começa com uma alergia alimentar e depois passa por uma rinite, depois para sinusite, depois começa a ter reações cruzadas com medicamentos e outros alimentos. E aí chega lá na vida adulta. Então imagina uma criança que não amamentou, que não tem uma flora adequada, que é exposta antes do primeiro ano de vida. Então essas crianças, elas não têm um sistema enzimático capaz de lidar com tudo isso. O organismo ainda está imaturo. Então é um problema muito sério que a gente está enfrentando e é muito gostoso passar essa informação para vocês. Então vamos lá. Primeiro corante, tá? Então, sorbato de potássio. O sorbato de potássio, ele é utilizado em praticamente tudo. Ele é um antimofo e um antibacteriano. Presente em bebidas à base de suco, refrigerante, maionese, margarina, todas essas massas de pastel, de pizza, essas massas compradas prontas, todas essas massas têm sorbato de potássio. Molho de tomate, queijo fundido. O sorbato de potássio, ele é vendido para você comprar e fazer a massa em casa, inclusive. Então, às vezes, a pessoa compra uma coisa achando que é caseiro, na verdade também tem sorbato de potássio. Então, esse é o primeiro. Segundo, benzoato de sódio. Esse também amplamente utilizado. Também antifúngico e antibacteriano. Então você imagina, né? Você está usando um antifúngico e um antibacteriano, tá? E aí, sim, é óbvio que isso vai influenciar a flora intestinal. E aí a gente pergunta, por que tem tanto paciente com autismo? Por que tem tanta gente com disbiose? Por que tem tanta gente com isso, com aquilo? Aí, sabe, vocês falam assim, ó. Ai, doutor Vinícius, mas é farinha disso, a farinha daquilo. Para a farinha, sabe, não mofar, pessoal, para ter um tempo de prateleira, precisa dessas coisas. E olha só isso. Então, o benzoato de sódio, ele é usado em sucos e refrigerantes, tá? Então, muitas vezes o suco ele é rico em vitamina C, né? Por exemplo, um suco de laranja é rico em vitamina C. E olha só, quando a vitamina C interage com o benzoato de sódio, forma benzeno. Benzeno. Inacreditável, né? E assim, eu rio para não chorar, tá?
Eu tô rindo para não chorar mesmo, porque assim, né? Eu tenho filhos, eu tenho sobrinhos e é isso aí. Então, o benzeno é uma substância cancerígena. Em maio, um pesquisador da Universidade de Sheffield, na Inglaterra, ele divulgou que ele estava observando em culturas de levedura que servem como fermento que o benzoato de sódio estava lesando o DNA desses micro-organismos. Então existem fungos, por exemplo, a gente ingere cogumelos, a gente utiliza fungos para a fabricação de queijo, e esses fungos são benéficos. E esses fungos, eles são organismos vivos, né? Então, por exemplo, se eu sou um organismo vivo e eu venho da natureza e existe um desenvolvimento onde a vida começou lá no oceano e depois ela passou bactérias e aí foi desenvolvendo toda uma cascata de vida, de micro-organismo que culminou conosco, entendeu? Você imagina, né? Então todos nós, na verdade, a gente vem de um processo aí, né? Biológico que começou no mar. Então assim, se é ruim para eles, é ruim para a gente também, né? E aí é lógico que existe uma dose aceitável, mas será que a gente não está comendo só comida industrializada? Será que precisa de tomar tanto suco, tanto refrigerante assim? Então, recentemente, saindo um pouco do tema, foi visto uma quantidade enorme de metais pesados, por exemplo, no leite. Então, a gente precisa aí abrir os olhos, e não é um trabalho onde eu ataco a indústria. Eu preciso orientar o consumidor, porque só vende porque compra. Então, eles só fazem esse tipo de alimento porque tem gente que compra. Porque se a gente não comprar, muda. Então, eu não vou mudar o mundo externo, eu vou mudar o meu mundo interno. Vamos conhecer mais alguns? Eu vou falar de mais dois, tá? Então, esse aqui, ó, butil-hidroxianisol e butil-hidroxitolueno, o BHA e o BHT. No final desse slide, eu coloquei para vocês os nomes fantasia deles que são colocados. Então, esses aí são amplamente utilizados em cosméticos, cremes de beleza, todos esses cremes, tá? Vai ter. Alguns cremes são melhores, geralmente são cremes mais caros, que têm um apelo aí mais saudável, mas assim, né, o que eu vejo, assim, não, por exemplo, eu estava no aniversário de um sobrinho meu ontem, e eu, assim, vendo crianças, meninas de 7, 8 anos com maquiagem, né? Todas maquiadas, batom vermelho escuro. Então ali corante, todas essas coisas estão comendo solto, né? Então, por exemplo, ó, o BHA, tá? Ele é usado no azeite. Então a gente é um azeite. Então, quando for comprar um azeite, procura um azeite biodinâmico. Ou se não, procura lá se não tem esse BHA lá no rótulo, lá, entendeu? O azeite biodinâmico é mais caro, mas vale a pena. Inclusive, ele é feito com uma agricultura mais consciente, né? Então, preserva as nascentes, preserva as outras plantas. Então, é bem interessante a gente começar a consumir. Se a gente começar a consumir o biodinâmico, ele fica cada vez mais barato. E o outro que é mais barato vai desaparecer da prateleira e a gente vai ter um produto de qualidade muito parecido com o que eu falei sobre os sucos lá e refrigerantes também. Então nesse slide ali embaixo tem os nomes fantasias dele. Vamos ver o que o BHA e o BHT fazem para a nossa saúde? Então vamos lá, ó. Passa aí, Ivan, para mim. Então o BHT, o problema do BHT é o metabolismo da vitamina K, tá? Age também, atrapalha a reprodução humana. Então hoje a gente vê muitas meninas com puberdade precoce, a gente vê muita criança, homem com puberdade atrasada, aumento do número de hipospade, aumento do número de micropênis. Na natureza, muitos locais não existe mais sapos machos, por isso que está aumentando muito a quantidade dessas doenças, dengue, chikungunya, etc, etc. Então olha só, ele influencia na coagulação. Então se eu tenho muito BHT entrando em cosmético, a mulher tem problemas de hemorragias uterinas disfuncionais, hematomas espontâneos, sangramento de todo tipo, entendeu? Sangramento gengival, dificuldade de coagulação, mas principalmente hemorragias uterinas. Então quantas mulheres eu já não atendi que a gente não sabe o que fazer para resolver o problema?
Às vezes tem que entrar com dose alta de anticoncepcional. E aí, se a mulher é aquela mulher que não quer tomar anticoncepcional, ela fala, eu não quero, e fica sangrando, deficiência de ferro. Então infertilidade, tá vendo? Desregulador endócrino. O BHA causou neoplasias intestinais em ratos. Tem muitos estudos mostrando, né, a curto prazo, mas a longo prazo, eu acredito que muito das neoplasias estão relacionadas com aditivos alimentares, conservantes alimentares, metais pesados e infecção crônica por vírus e bactérias. Então, por exemplo, esses vírus, essas bactérias, eles utilizam essas porcarias, principalmente os metais pesados, para ficarem no nosso organismo. E ali onde tem esse acúmulo de metais é como se fosse uma terra de ninguém. E o nosso sistema imunológico não consegue chegar ali para combater. Aumenta a quantidade de substância P, diminui a quantidade de acetilcolina no local, apenas no local. Então ali eu vou sentir dor, ali eu vou sentir desconforto. Então será que essas disbioses refratárias, eu atendo muita gente com disbiose, né? Muita gente. Então tem pacientes com disbiose que não conseguem melhorar. Será que não é por conta disso? Então precisa tratar, tá? Todo mundo que tem problemas crônicos precisa tratar. Vamos ver o tratamento? Então, o tratamento, né? Então, é lógico, diminuir a exposição ambiental, fundamental. Não dá para limpar algo. Então, assim, exposição ambiental, imagina um poço que é limpo, tem uma água limpa. E aí, vira e mexe, eu vou lá e sujo esse poço. Mas a água continua saindo limpa. Chega um momento que a água começa a sair suja. Nesse momento, é o momento do adoecimento. Um sintoma mais expressivo, como por exemplo uma insônia, um cansaço, uma dor articular crônica, uma lombociatalgia crônica, começam a ter problemas. Nesse momento o poço sujou. E aí eu quero que saia água limpa de novo, porque eu preciso desse poço para beber água. Só que eu não quero parar de sujar. Eu não quero. Eu quero continuar sujando esse poço. E aí eu fico rezando para que as coisas melhoram. Eu fico rezando, pedindo a Deus, ou fazendo de tudo, tomando todo tipo de remédio, de tratamento, buscando lá fora o que precisa ser resolvido dentro de mim, que é o quê? Eu ter consciência de como as coisas funcionam, virar adulto, pessoal. Então, virar adulto, saber o que eu estou colocando dentro do meu corpo. E aí, é o meu corpo que vai dizer a quantidade que eu posso comer. Não estou falando para vocês pararem de comer um pastelzinho, não é isso. Mas se a gente utilizar o nosso corpo como guia, o nosso corpo como instrumento que vai me orientar se eu estou sujando demais ou não o meu poço. Então, por exemplo, saiu lá, a água está suja, precisa de sujar menos. Entendeu? É simples assim. Então, limpou, parou de intoxicar, começou a sair água limpa, eu sei que eu posso sujar um pouquinho. E aí varia de cada pessoa, cada um tem o sistema hepático que merece, cada um tem a idade, peso e as singularidades. Todo mundo é único, todo mundo é um ser único, singular. Então, eu tenho uma capacidade de desintoxicação, eu lido melhor com trigo, por exemplo, do que a minha esposa, entendeu? Isso é natural, cada um é de um jeito e ela pode comer mais carne vermelha e eu já não posso. Quando eu como carne vermelha eu me sinto muito mal, fico com olheira. Então, cada corpo vai conversar com a própria pessoa. Então, assim, corpo, mente e o espírito trabalhando em conjunto. Os três focados em objetivos de vida. Prosperar, ter uma família cada vez mais saudável, ter saúde, ter uma vida digna, com alegria, com menos problemas, com menos dor, com menos doença, enfim, tudo que todo mundo quer, né? Mas tem gente que quer e entende como funciona e trabalha para isso. Tem gente que quer e fica só tentando, né? Estou tentando. Quando alguém falar estou tentando, pode ter certeza que não quer. Estou tentando emprego, estou tentando passar no vestibular, estou tentando melhorar, estou tentando fazer exercício, estou tentando significa não quero, tá? Comecem a olhar para a verdade. Eu vou dar uma dica de ouro para vocês, posso? Eu não acredito nas coisas que eu falo a meu respeito.
Eu sempre pergunto, será que isso é verdade mesmo? Será que isso que eu estou falando é verdade ou só um blá 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 para eu curar no âmbito da mente, né? O corpo está lá implorando ajuda, mas no âmbito da minha mente está tudo certo. Só que aí quando o castelo de areia ou castelo de cartas desaba, pode ser tarde demais, pode vir uma doença muito mais difícil de ser tratada, ok? Então vamos lá, própolis, esse é bom para todo mundo, tá? Todo mundo pode usar. Então o própolis é incrível, o própolis glicólico é melhor. Então o própolis verde, que é um própolis feito com a base do alecrim do campo, riquíssimo em antioxidante. Todos os países do exterior amam o nosso própolis verde. Produzido aqui no Paraná, que tem bastante própolis verde. Homeopatia é a desintoxicação pelo idêntico. É um caminho. Não sou homeopata, mas eu sei que a homeopatia ajuda bastante nisso. Não está aqui no slide, mas os frequenciais também. A parte da física quântica também ajuda. Ômega 3, top demais. Ômega 3, ele é um poderoso anti-inflamatório, um poderoso antiviral. Ômega 3 mata Covid, pessoal. Ok? Então, na proporção 3:2. Então, o que eu estava vendo era um declínio aí nas prescrições de ômega 3, né, com Covid. Eu acho que vai faltar ômega 3 no mundo, tá? De todos esses que eu falei, o coentro é o top 10. O coentro, assim, hoje não dá para não passar coentro e uma alga medicinal chamada clorela. Também não está aqui, mas são plantas medicinais, né? Então, coentro e clorela é para todo mundo. E eu vou entrar com coentro o mais rápido possível. Paciente com dor crônica, paciente com disbiose, paciente com suspeita de intoxicação por metais pesados. Então, hoje, literalmente, com o mundo do jeito que está, com poluição e alimentos multiprocessados e água contaminada, solo continuado. Infelizmente, a política de agrotóxico no Brasil é extremamente péssima. O foco é ajudar o produtor, o mega produtor, a produzir cada vez mais e ganhar mais dinheiro. O problema é que haja veneno, haja fertilizante, então isso é outro problema. A gente pode um dia fazer uma live sobre isso. Mas assim, eu comecei com os conservantes alimentares porque eles são tidos como bonzinhos. É como se não fizesse mal à saúde, e realmente é bastante problemático. Então, Hipócrates falava assim, para a gente terminar a nossa aula. Hipócrates falava assim, ó, toda doença Hipócrates é o pai da medicina, para quem não sabe, tá? Um grande sábio. Hoje a gente está entendendo a grandeza dos ensinamentos de Hipócrates. Então Hipócrates falava assim, ó, toda doença é um distanciamento do natural. Então a pessoa ela se distancia do natural e vai ficar doente. E a cura, se obtém a cura através de uma conexão com o natural. Por isso que eu falo com vocês, gente, comida de verdade, comida íntegra. Então não é farinha disso, farinha daquilo, entendeu? Eu sei que vocês gostam de farinha, mas assim, respeitem o meu ponto de vista, por favor, ok? E eu respeito de vocês. Querem comer farinha? Come farinha todo dia, tá? A vida é de vocês, vocês que sabem. Eu não tô aqui para julgar ninguém. Eu só tô aqui para passar informação de qualidade e eu desejo do meu coração que esse vídeo possa ajudar principalmente os pais a darem para os filhos amor, incentivá-los, passar as necessidades básicas, né? Segurança, roupa, educação e principalmente limites, tá? Limites. Filho precisa de limite. Não dá para ficar tomando suco artificial, refrigerante, bolacha todos os dias. Às vezes a gente tem dificuldade de colocar limites porque a gente sente culpa. Eu trabalho demais, isso e aquilo. Então isso é um outro problema. Então eu preciso passar para o meu filho que eu trabalho. Pai não trabalha, quem trabalha é o homem. Eu, Vinícius, homem, trabalho. Você trabalha, o papai chega em casa. Então eu falo, filho, estou trabalhando. E não estou trabalhando para o filho, estou trabalhando para mim e principalmente para o meu cliente.
ok? E aí ele vai pegar valores de trabalho e o tempo que eu estou com ele, eu vou dar para ele essas 3 coisas: amor, incentivo, segurança e limites. A gente precisa colocar um pouco de limites. As nossas crianças estão ficando doentes cada vez mais cedo, síndrome metabólica e dislipidemia. Eu que sou endócrino pediatra, eu pego todo dia. Eu pego paciente aqui de 8 anos com uma proteína C reativa ultrassensível de 800, normal é 100. Ou seja, uma criança, isso é todo dia, pessoal, todos os dias. Então assim, todo mundo inflamado, todo mundo intoxicado, ok? Não é para alarmar, é saber. Quando eu educo a população, quando eu passo informação de valor, é outra coisa. A coisa flui e a gente começa a tomar decisões conscientes e a indústria do alimento quer vender, não quer? Eles querem vender. Então eles vão fazer um alimento para a maioria das pessoas. E se a maioria das pessoas quer um alimento limpo, é esse alimento limpo que a gente vai encontrar. E o pequeno produtor rural, né? Da agricultura orgânica que preserva as nascentes e que não coloca tanta porcaria aí no campo e que contamina nossos lençóis freáticos e o nosso solo. Pessoal, muito obrigado, foi uma honra falar com vocês mais uma vez. Ajudem a divulgar os vídeos, curtam, divulguem os vídeos, se inscrevam no canal para que essas informações possam chegar para a maioria das pessoas, para o maior número possível de pessoas. Obrigado e até o próximo.